Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de embriologia, né? Da disciplina Biologia com a professora Eliane. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da embriologia, né? Lembrando que embriologia é a ciência que estuda os anexos embrionário, né? E hoje nós vamos para os tipos de ovos e segmentação, como vocês estão vendo aqui. Então, gente, para iniciar a nossa aula, né? O primeiro tipo de ovos aqui, como vocês estão vendo, é o ovo oligolesto. Tá certo? E como vocês estão vendo, né, esse ovo aqui cheio de pontinhos, esses pontinhos é o que nós chamamos de vitelo. Vitelo é uma substância nutritiva, tá certo? Que tem dentro do ovo, né? Tem dentro do ovo. Para você entender melhor, né, lembra aí um pouquinho da fecundação, né, que se dá a partir de quê? Da junção do espermatozoide com quem? Com o ovo, formando aquela primeira célulazinha chamada ovo ou zigoto. E aí o nosso primeiro ovo, chamado oligolesto, lembrando que lesto quer dizer vitelo, tá certo? O ovo oligolesto é um ovo com pouco vitelo e está distribuído de forma uniforme, como vocês estão vendo aqui, tá certo? A distribuição desse vitelo é uniforme, por isso que ele é chamado de oligolesto, tá certo? Quem é representante do ovos oligolesto? Os mamíferos e os equinodermas, como vocês estão vendo aqui. Em seguida, nós temos o ovo heterolesto, tá certo? Lembrando, hétero quer dizer diferente, né? Diferente quantidade de vitelo. Como vocês estão vendo aqui, nós temos o polo animal e o polo vegetal. No polo animal, pouca quantidade de vitelo. Já no polo vegetal, tá certo? Grande quantidade de vitelo. Por isso que ele é chamado, né, aqui, diferentes tipos de vitelo aqui nesse ovo. Quem é representante? Os anfíbios, né? Lá da famíliazinha dos sapos, tá certo? E aí, gente, em seguida, nós tem, tá certo, o ovo megalesto, né? Que quer dizer o quê? Mega quer dizer muito vitelo, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Mega quer dizer muito, lesto, vitelo, tá certo? Quem são os representantes? Peixes, aves e répteis. Está mais para aves e répteis, tá certo? Nos grandes vestibular da vida. Vocês vão ver mais nesse fio, tá certo? E aí, gente, por que essa classezinha aqui, répteis e aves, né? Porque os répteis e aves têm um ovo, né, com muito vitelo, tá certo? Bastante mesmo, porque ele é um ovo, gente, que vai ficar fora do corpo da mãe. Então, ele precisa de quê? De muita nutrição, né? Por isso, um ovo mega lesto. Em seguida, nós temos o centro-olesto, como vocês estão vendo aqui, né? Se é centro, né? O vitelo está concentrado aonde? No centro, tá certo? Do ovo, podemos dizer assim, tá certo? Então, quem está representado por quem? Por os insetos, né? Lembrando aqui, né, que os insetos faz parte do filo artrópodes, que a gente vai estudar mais na frente, tá certo? Tá certo, gente? Então, o que acontece, né? Se esse ovo vai virar um indivíduo, depois, né, mais lá pra frente, podemos dizer assim, que isso se divide, podemos dizer assim, o ovo vai se dividindo, né? E se ele vai se dividindo, ele vai sofrendo o quê? O processo chamado de mitose, tá certo? Vai acontecer mitose. E aqui, né, é o que a gente já pode ser representado da célula ovo. E como vocês estão vendo aqui, nessa divisão, nós chamamos de segmentação ou clivagem. Vocês podem encontrar esses dois nomes, segmentação ou clivagem. E como vocês estão vendo aqui, né, o ovo vai sofrendo o quê? Divisão, né? Vai se dividir, como vocês estão vendo aqui. Essa divisão, né, nós chamamos também de um nomezinho chamado blastômeros, tá certo? Isso vocês vão se acostumando na biologia, né, nas ciências, sempre com esses nomezinhos. Então, se sofreu essa divisão, nós temos aqui formado o quê? Os blastômeros. Então, para os ovos oligolestos, nós temos uma segmentação igual total, né? Como vocês estão vendo aqui, igual total. Por que que ela é igual total, né? Veja aí. Ela é igual total, né?
que aí ela vai se dividindo, né, de forma iguais. Então, gente, para essa distribuição aí, como vocês estão vendo aí, um ovo se divide em dois, dois se divide em mais dois e assim sucessivamente, né? Isso para os ovos oligolécitos, como eu falei. Para esse tipo de segmentação, também vocês podem estar encontrando o nome holoblástica, tá certo? Holoblástica total, tá certo? Em seguida, nós temos nos ovos heterolésticos, a segmentação se dá total desigual, né? Então, é formado os micrômeros, né? E também formado o quê? Os macrômeros, tá certo? A partir daí, se vocês observar, né? Essa segmentação é desigual. Ela também pode ser chamada holoblástica desigual. Veja que aqui, né? Era um pouquinho diferente. Em seguida, para os ovos megalésticos, nós temos aqui a segmentação parcial discoidal, tá certo? Por que parcial discoidal? Essa segmentação vai acontecer apenas no polo discoidal, né? Aqui tem vitelo, professora? Tem, mas em pouco, mas esse tipo de ovo vai acontecer aqui no disco, né? E aí também é o que nós chamamos de cicatrícula, tá certo? Para esse tipo de segmentação, nós tem outro nome? Tem sim, meroblástica, tá certo? Então, ela pode ser meroblástica discoidal. Em seguida, para os ovos centrolésticos, que são dos insetos, como vocês estão vendo aqui, tá certo? A segmentação vai ser parcial superficial, né? Na parte da superfície do ovo, né? Por isso que está aqui representado, tá certo? Nas beiradas, podemos dizer assim, né? Mas não pode ser esse nome, então fica o quê? Parcial superficial. Essa mesma aqui também pode, né? Pode ser chamada superficial meroblástica, tá certo? Como vocês podem encontrar também. Então, gente, esse tipo de ovos aqui, nós vamos estar encontrando aqui nos ovos centrolésticos, tá certo, gente? Esse tipo de segmentação. Então, gente, foi mais uma aula, né, de biologia e a gente dá continuidade nas próximas aulas com o restante do conteúdo sobre embriologia.